Fala, Boa meu noite. amigo. Dias. Boa noite, meu querido. Muito Tudo obrigado aí bom? pelo convite e falar para o pessoal que o João Ricardo, através do laboratório João Paulo, ele é um mecena aí do Papo de Reto. Ele está patrocinando o podcast, que ele era antes um ouvinte, e foi através do podcast que ele chegou até mim. E hoje é um grande amigo, temos projetos futuros aí, e também um, um grande profissional, que tem a agregar aí muita informação boa, e vamos ter esse quadro agora aqui no nosso podcast, né? Ele também agora tem uns projetos novos aí, que vai falar para a gente também. Mas estou muito feliz de estar aqui, João. Estou à sua disposição. Ô, doutor, eu que agradeço aí a disposição, a amizade, sobretudo, independente de negócios, a gente tem alguns planos de negócio comuns, conjuntos, vem novidade aí para frente, mas sempre com esse compromisso que é mútuo, e isso faz a gente ter muita identificação, que é exercer um lado da saúde, da medicina, que de forma integral e não daquela forma convencional, sem basear em evidências ou seccionando o ser humano, mas, sobretudo, esse cuidado com a vida humana, né? Esse cuidado que envolve a esfera física, emocional, espiritual, de forma que a gente possa disseminar a prevenção à doença e o cuidado da saúde, e não simplesmente tratar de doenças, né? E aí você, como um estudioso, professor universitário, um sedento por conhecimento, né? Realmente eu conhecia aí via ouvinte assíduo do podcast e dada a empatia e a admiração ao seu trabalho, a gente acabou se aproximando. E aí, acho que só para o público dar uma conhecida geral, doutor Eurito, me fala um pouquinho, fala para a gente um pouquinho aí da sua especialização, essa medicina integrativa na sua vida, e como que você hoje está nesse aspecto, sobretudo que inicia-se numa inflamação intestinal, mas que envolve outros assuntos, como hoje a gente vai falar do câncer prostático. Vamos lá. Posso dizer que eu sou um eterno estudante. Deixa eu ver se eu melhoro a cor aqui, está meio escura. Pronto. Sou um eterno estudante e eu acho que quem já acompanha você já deve saber disso, que sempre tive dificuldade de aprendizado desde moleque. Isso me fez estudar mais que os demais para me igualar, vamos falar assim, né? Sempre passei de ano, com notas boas, mas tinha que fazer um esforço maior para conseguir isso. E isso acabou virando um hobby. Hoje em dia, estudar para mim, ir atrás de conhecimento, tudo, isso me dá prazer, não me dá... não é algo que eu faço forçadamente. E eu também sou uma pessoa, até minha esposa fala que eu gosto de colocar as coisas ao meu alcance mais fácil. E o Instagram acabou me trazendo pessoas na minha vida, e pessoas de alto gabarito nos assuntos que eu estava indo atrás, e me davam o prazer de vir me entrevistar, e com isso, que deu entrevistá-los, na verdade, e com isso eu estava aprendendo junto. Então, assim, ela fala que eu facilito as coisas para mim mesmo, né? Mas, nesse sentido aí, estou abrindo para vocês e também ter acesso a esse conhecimento, que eu sou daquela época do Instagram que ficava 24 horas e caía, e ia embora, e gente, eu não posso perder essa entrevista. Por isso nasceu o podcast, que hoje é patrocinado pelo seu laboratório. Muito prazer. Mas, em suma, eu sou cirurgião geral de formação, coloproctologista de atuação. Hoje em dia eu tenho mais de 10 anos de coloproctologia.
fiz o primeiro ano de residência de prócto e tive que trabalhar, acabei largando, porque faltava mais um ano para pegar o título de coloprocto, mas eu fiz a pós-graduação do Sírio-Libanês de coloproctologia, que me deu uma base muito legal. Mas o que abriu minha mente mesmo, que eu fiz de cirurgia minimamente invasiva, que é uma pós-graduação também, fiz de oncocólon cirurgia por vídeo, mas em um determinado momento alguém me falou: Eurípides, você mexe com microbiota? Eu falei: microbiota? Mas como assim mexer com microbiota? Para mim era só exame de fezes e passava daquilo ali. Mas, não, eu estou fazendo um curso aí de modulação intestinal, que acha isso e tal. E comecei o curso de modulação intestinal. Falei: vou fazer, não está caro, eu vou ver como é que é isso. Entrei no curso do Murilo Pereira. Depois, acabou. Aí abriu a mente, aí não teve volta. Aí fui consumindo esse tipo de conteúdo. Hoje eu já adotei isso na minha conduta clínica. Hoje eu posso dizer que eu pratico modulação intestinal, né, do meu estilo já. Faço pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica, medicina integrativa. Terminei uma agora de nutrologia da USP de Ribeirão. Então, e como professor que sou agora, né, vamos dizer, agora eu sou mais que obrigado a estar sempre atualizado e estudando. Então, juntei o útil ao agradável. Então, estou voltado agora mais para a questão da internet. Eu posso dizer que 60% dos meus pacientes hoje são por teleatendimento, que o Covid trouxe essa liberdade para a gente. E é isso. Eu sou, na verdade, um eterno estudante, não sei tudo, não tenho essa pretensão, e estou aqui porque eu puder contribuir. Doutor Eurípides, a gente está aí nesse mês de novembro e o homem, ele um pouco diferente da mulher, ele não é tão preventivo à sua saúde, né? A mulher é um pouco mais, isso a gente vivencia tanto que o número de pacientes, exceto em algumas especialidades, obviamente, mas em geral o número de pacientes para exames ou para qualquer outro tipo de tratamento que a gente propicia, o número de mulheres é muito maior. Mas o Novembro Azul, ele vem à tona aí trazendo o câncer que é mais incidente, a prevenção do câncer que é mais incidente no homem, que é o prostático, né? E, na verdade, a gente tem visto, de uma forma geral, o câncer em vários outros tipos aumentando consideravelmente. Obviamente que os diagnósticos estão melhorando, a população aumentando, a longevidade aumentando, mas muitas dessas consequências, não só a prostática, que nós vamos entrar em alguns detalhes, mas tem muito a ver com processos inflamatórios, que aí a gente pode iniciar, como diria o pai da medicina, né? Toda doença começa no intestino. E a gente está vendo aí o câncer em si, a obesidade, são manifestações de doenças inflamatórias, né? Que podem vir, inclusive, uma mudança da expressão epigenética lá dos pais, um óvulo já de uma mãe que já vem ali com uma alteração, um espermatozoide que já veio aí com uma alteração de expressão epigenética. E aí, só para a gente clarear, assim, você que tem essa medicina integrativa, essa questão da inflamação como um fator causador de câncer, de uma forma geral. Então, vamos lá. Essa questão da inflamação, ela é a raiz de todos os problemas atuais, e a microbiota está no centro das atenções porque modula tudo isso. Então, o pessoal que tem que entender que se você não tem um intestino saudável, não tem como você ser saudável. Tá? E antes, um pouquinho da live, eu estava lendo até um texto ali falando que a microbiota está envolvida em até 20% de todos os casos de câncer. Tá? São números. Tá? Como que ela faz isso? De 3 formas. Ela altera e modula a questão da proliferação celular do hospedeiro dela e da apoptose, que é a morte celular programada. Ela também altera
esse manejo, esse mecanismo, ela modula o sistema imunológico para ficar mais receptivo ou menos receptivo, mais alerta ou menos alerta, depende do tipo de microbiota que você está tendo aí no seu intestino, tá? E também a questão da nossa de biomarcadores, já está sendo estudados alguns biomarcadores específicos aí para alguns cânceres, algumas assinaturas de microbiota que pode predispor ao câncer. Tem uma bactéria sendo estudada para ser um biomarcador para câncer de intestino, por exemplo, tá? De próstata, eu tentei pesquisar alguma coisa a respeito, mas com certeza pode surgir alguma coisa, porque a microbiota é o órgão esquecido e a nova fronteira. É através dali que nós vamos tirar novidades a respeito aí do tratamento do câncer, da modulação. E isso que você disse é importantíssimo. Modular a microbiota é indiretamente modular a sua epigenética. Você vai estar silenciando genes ruins e acionando genes bons. Então, é isso que a gente quer proporcionar para o nosso paciente através da modulação intestinal. Então, a inflamação de baixo grau está na raiz de todos esses problemas, inclusive do câncer, sem dúvida. E hoje, o que você vê, assim, nessa sua experiência, o que tem alterado tanto esse processo de... A gente, de uma forma geral, está a população tão inflamada cronicamente, né? Porque, só para esclarecer, assim, a inflamação ela é algo necessário à nossa sobrevivência. Aquela inflamação aguda, que é ela que vai combater ali uma infecção viral, alguma outra patogeneidade que possa ter no organismo, alguma disfunção. Mas ela era para ser pontual. E hoje a gente está convivendo com uma inflamação subclínica, né? Às vezes aí a gente tem alguns exames, igual o PCR ultrassensível, para poder identificar, alguns exames também de inflamograma, mas já mais avançado. Mas o que alterou tanto para que a gente esteja tão inflamado e com essa microbiota tão alterada? Pronto. O principal fator que modula a sua microbiota são hábitos alimentares. Então, hábitos alimentares, essa palavra hábito já diz o contexto social, o contexto em que você está inserido. Porque desde que você começou a consumir alimentos, saiu só do leite materno, você começou a consumir um tipo de alimento que o seu clã está fazendo. Então, ali você criou sua assinatura da microbiota. Então, se você tenta mudar a sua vida, colocar uma vida mais saudável e etc., você consegue modular positivamente. Mas a partir do momento que você volta aos velhos hábitos alimentares e etc., você volta à sua assinatura anterior. Então, até como você formou essa microbiota é importante. Mas o principal fator que modula é a alimentação. Depois, com toda certeza, o manejo do seu sono, que o sono ele é anti-inflamatório. A melatonina é o melhor anti-inflamatório que você pode ter em suas mãos. E basta dormir para estar produzindo ela corretamente. Não é simplesmente dormir, é fazer uma higiene do sono, para que esse sono seja reparador e você consiga entrar 5 vezes, pelo menos, por noite no RM, que é o sono que realmente está fazendo a faxina cerebral, tá? E também não negociável atividade física. Atividade física modula a microbiota, modula a inflamação de baixo grau, modula a obesidade, resposta do seu organismo, a insulina, a leptina. Então, gente, não é negociável. Dormir bem, comer bem e fazer atividade física. São as 3 coisas básicas aí que fomos perdendo nessa vida social nossa. E hoje eu até estava lendo uma matéria, até gravei um vídeo, um áudio para me colocar no meu podcast também, no Papo de Exames, baseado aí no Papo de Reto, que me inspirou.
Mas é impressionante como que a gente ficou refém de uma indústria alimentícia e depois de uma indústria farmacêutica que mantém a gente vivo teoricamente saudável, mas saudável à custa de remédios e não de curar lá realmente a origem, né? Mas a indústria alimentícia, como que ela, inclusive, estuda isso, inclusive psicologicamente, do efeito sedutor, né, vamos chamar assim, viciante, da mistura do óleo vegetal com a gordura vegetal, com a frutose e com os carboidratos refinados, com a glicose, mas sobretudo a frutose, e muita gente, às vezes, a gente tem muito temor da glicose, mas a frutose é muito pior, né? E aí a frutose a gente às vezes associa a fruta e não é a fruta, porque a fruta ali está com alguns antioxidantes juntos, ou fibras juntos, mas o tal da frutose processada nos alimentos, o xarope de não sei o quê, os N artifícios que eles usam, realmente levam a gente a uma má alimentação inflamatória, porém viciante, prazerosa, e com um outro agravante que eu vejo também, sabe, doutor Eurípides, falando essa questão da microbiota, a gente come cada vez menos fibras, que seriam pré-bióticas para uma boa microbiota, né? E proteínas também, e a gente tem um patamar diário de proteína que o organismo precisa, então a gente não atinge esse patamar, vai buscando ela em carboidratos, então a gente vai realmente sendo conduzido por um tipo de alimentação extremamente danosa para o nosso organismo e para a nossa microbiota, né? Sim, isso que você disse é importantíssimo, que as indústrias querem que vivamos mais, porém não quer saber dessa qualidade do tempo que eu vou viver. Quer que a gente vive mais para consumir esses produtos, para viciar a gente nesses produtos, mas não interessa se você está numa cama e alguém limpando sua bunda para você, desde que você esteja consumindo ali os produtos dela. Então é essa venda que a gente tem que tirar dos nossos olhos e começar a acordar para a vida e pegar as rédeas disso em nossas mãos, tá? E começar a mudar. Então, coisas simples, essa questão que você disse, é comida de verdade, gente. É o que eu falo para o paciente mais humilde, para ele entender por A mais B, é açougue e feira. Isso que você disse é o que a gente fala do target proteico. A gente tem que começar o nosso prato pela proteína, preparar o prato. Eu até brinco, falo assim, eu coloco a proteína e o resto é perfumaria. Perfumaria que eu falo é o quê? É a salada, o tomate que eu não fico sem, né? Que até dentro do nosso tema, o licopeno do tomate é excelente aí como um protetor para câncer de próstata. Então, nós homens temos que consumir aí os produtos que tem o licopeno, tá? E não adianta ser o suplemento, não. Ele tem que vir da fruta. E tem estudos que mostram que sabe aquele tomate que a gente faz ali para colocar no espaguete, que seja do tomate de verdade ali, aquele molho de tomate ali, feito ali, natural, aí você pega, associa aí um azeite de oliva. Gente, isso é a receita do sucesso, é a receita da dieta mediterrânea, que o pessoal fala tanto aí, né? Que é o quê? Tirou esse óleo refinado ruim de vegetal que você falou, coloquei o azeite de oliva, tirou a frutose adicionada e colocou a frutose do tomate, que é uma fruta. Então, tá aí a diferença, é substituições saudáveis. Agora, indo aí para a questão do câncer, há uma correlação, então, talvez muito direta do tipo de alimentação e dos processos inflamatórios com o aumento de câncer de uma forma geral. Associado, inclusive, aí nós vamos entrar um pouquinho no prostático, mas associado, inclusive, a outro problema grave que a gente está vendo, que é a resistência insulínica, né, e essa vida estressada também, estressada não só no sentido mental, no sentido também que cada vez que a gente sai da nossa homeostase e a gente gera um processo inflamatório para retornar, então, por exemplo, um alimento ruim,
vamos chamar assim, um alimento industrializado, ele vai gerar um processo inflamatório, mas a gente está vendo aí essa resistência insulínica muito grande, aumento de casos de diabetes e outras consequências, como também da obesidade, né? E aí esses fatores todos mudam toda uma modulação bioquímica e hormonal do organismo, além de marcadores tumorais, né? Propiciando, já levando aí a condições de tumores que naturalmente não iriam ocorrer. Então, pegando o gancho desse seu raciocínio, vamos falar aí dos fatores de risco para o câncer de próstata, propriamente dito, né? Primeiro é dieta, que a gente já explicou todos os motivos, né? O outro, tá lá, gente, tá no INCA. Eu acabei de olhar tudo isso para estar aqui falando para vocês. Dieta, sedentarismo, ou seja, exercício físico é remédio para isso. Obesidade, tá? Quanto maior a obesidade, maior é a chance do câncer de próstata para o obeso, tá? Estrogenização do homem, olha isso, gente. O tanto de xenoestrógenos na nossa alimentação, o tanto de soja que tem esses flavonoides aí ruins dessa parte, tá? Que nossas crianças estão sendo submetidas desde cedo. Isso vai fazer com que esse câncer de próstata venha cada vez mais cedo por causa de receptores de estrogênio aí que eu estou criando nessa população masculina, né, que vem desde a barriga da mãe, vamos falar assim, desde o espermatozoide do pai, do óvulo da mãe, igual você falou no começo. Etnias, da etnia negra tem uma tendência maior a ter o câncer. Os da etnia orientais têm uma chance menor de ter, tá? Por questões genéticas mesmo, tá? Os próprios antecedentes aí familiares, se você tem familiares muito próximos que teve câncer, então você, parente de primeiro grau, você já tem que ficar esperto mais cedo também. E hoje em dia o que não é falado muito, mas que a medicina integrativa está batendo o martelo ali, são os metais pesados, a contaminação ambiental em geral também, tá? Não só para a próstata, como para qualquer tipo de câncer, né? Então temos que tentar voltar às origens, porque nosso gene não acompanhou nossa evolução tecnológica. Então, quanto mais próximo do que era antigamente, pôr o pé no chão, pisar na terra, comer o fruto do pé, quanto mais próximo disso, menor são suas chances aí de ativar esses genes de câncer e ter câncer. E é interessante que a gente muitas vezes usou, de certa forma, a ciência de uma forma usou, e a população ainda usa, como se a genética fosse o fator precursor. Mas, na verdade, alterar a nossa genética é algo que anos, milhares de anos para conseguir alterar. Mas a epigenética não, que aí está muito relacionada aos hábitos, né? Então, muitas vezes, a gente pode até ter uma predisposição genética a alguma comorbidade, mas se a gente não ativa esses genes, a gente pode até, inclusive, reprimir essa ativação, né? Agora, se eu ainda tenho algum hábito ruim que vai gerar essa ativação mais proeminente desse gene, aí realmente o risco eleva consideravelmente, ou às vezes até no caso que mesmo que não houvesse predisposição genética, a pessoa pode adquirir sim um câncer por hábitos ruins. E o prostático, ele está muito relacionado à questão dos hormônios masculinos, né, vamos chamar assim, sobretudo a testosterona, como um fator protetor, diferente do que há muito vinha assim falando. E, na verdade, o estrogênio, que é conhecido como hormônio feminino, apesar do homem ter também esse ser essencial, mas a gente está cada vez mais obeso e com os xenoestrógenos, a gente está ativando muito a enzima aromatase, que é uma enzima que converte a testosterona em estrógeno, e o estrógeno é o principal fator, o estrógeno elevado. E essa aromatase, essa enzima, ela é intensificada quando a gente está com acúmulo de gordura, né? Os adipócitos produzem essa enzima.
E aí a gente está vendo aí uma sociedade de homens, que a gente até fala assim, não é mais aqueles homens alfa, é homem beta que está com, desde novo, já tem baixa testosterona e alto estrógeno, né? E aí realmente o risco, um dos fatores aí hormonais principais que levam ao aparecimento do câncer prostático é o nível elevado do estrógeno no organismo do homem, né? Sim, com certeza. E temos... Vamos descrever para o pessoal aí, agora é sua parte, qual o exame usado na prevenção, que é o PSA. Tem uma diferença, tem o PSA total, o PSA fração, tem uma equaçãozinha lá também que eu consigo calcular. Agora vamos entrar na sua área aí, como é que funciona isso? Tá. Hoje o exame mais usual para o diagnóstico, porém, como todo exame não é sentença. Exame é uma parte da propedêutica para analisar. Então, se há casos de cânceres que o PSA pode não estar alterado, como há casos dele estar alterado e não significa um câncer. Então, a gente tem aí 3 condições prostáticas. A próstata em si, ela tem uma função, faz parte do nosso aparelho urológico, ela tem a função de fazer uma liquefação do sêmen, né? Ela permite uma maior, realmente que esse sêmen produzido possua maior liquefação, maior mobilidade, e a gente consiga auxiliar o processo reprodutivo de uma forma geral. E aí a gente tem 3 situações que são comuns, que é a prostatite, que é uma inflamação na próstata, às vezes por um fungo, uma bactéria, que pode estar gerando uma inflamação. É uma situação não tão problemática, vamos chamar assim, como um câncer, e você vai ter sintomas aí de dificuldade urinária, de retenção urinária, de um pouco de dor urinária. A próstata também assim, é um aparelho exclusivo do homem, né? E aí a gente tem também uma outra situação que é o crescimento benigno da próstata, e aí já vai alterar, a prostatite também vai alterar o PSA. A gente tem o PSA livre, o PSA total, e uma porcentagem que a gente calcula sobre esse PSA, entre o PSA livre e total. Livre e total é o quê? A gente tem uma parte do PSA correndo na corrente sanguínea. O livre, ele não está ligado a uma outra proteína. O total, ele está ligado a uma outra proteína. E aí, quanto mais PSA total sobre o PSA livre, se esse percentual está em cerca até de 15%, é um índice que ainda sem a gente considera como um índice seguro. Acima disso, ou seja, níveis altos de PSA total e baixos de PSA livre, é um indicativo primário de um possível, uma alteração prostática que pode ser um câncer. E aí existe um outro exame, que é uma terceira molécula do PSA, que é muito pouco utilizado, que é o P2-PSA, que aí a gente vai fazer um índice de saúde da próstata. Então, é uma molécula mais específica, a gente já chega, via de regra, ele é pedido quando já tem uma alteração nessa relação PSA total. Só que uma coisa anterior, sabe, doutor Eurípides, que eu recomendo, o PSA é um exame específico da próstata, mas muitas vezes é recomendado, já que numa medicina preventiva, como que está o índice de insulina em jejum dessa pessoa, de ácido úrico, a questão que você falou do sono, porque a gente está acumulando radicais livres no organismo. O ácido úrico, que tem uma função muito boa antioxidante, mas ele em excesso, ele já é realmente extremamente indicativo de uma resistência insulínica, né? Então, tem alguns exames antes ainda do PSA que já pode estar levando a uma situação de esse indivíduo está apresentando uma resistência insulínica, está com um processo inflamatório, está com uma obesidade, um acúmulo de gordura visceral, que é problemática para aquilo que eu falei, que é aumento da aromatase,
da enzima aromatase, que vai converter a testosterona em estrogênio. E aí a gente tem uma condição, então, que a próstata tem uma camada interna e externa. E a gente, no câncer, essa camada externa, ela está mais inchada, mais inflamada, vamos chamar assim, ela está aumentada. E tem uma condição benigna do crescimento prostático benigno, que é relativamente comum, tá? É relativamente comum em homens acima de 50 anos, que também é avaliada pelo PSA total e livre, mas aí tem uma situação que o causador principal é o aumento do DHT, que é devido ao aumento de outra enzima, que é a 5-alfa-redutase, que ela também é aumentada muito quando a gente está com resistência insulínica, ou quando a gente está com muita insulina no organismo, a gente aumenta a produção da 5-alfa, e aí aumenta a conversão da testosterona, diminuindo a testosterona livre, que ela é benéfica para a saúde cardíaca, prostática, cognitiva, em diversas outras partes, e a gente acaba tendo uma elevação muito grande do DHT, dehidrotestosterona, que vai aumento de calvície, acne, etc., mas também fazer um crescimento prostático benigno, mas que não deixa de ser inconveniente, porque aí você vai ter constantes micções parciais, você vai ter a mictúria noturna, você vai ter, às vezes, alguma retenção que pode levar a uma situação de inflamação, porque a gente tem que pensar o seguinte, a urina é uma forma de excretar do organismo aquilo de toxinas, né, de uma forma geral. Se eu estou mantendo aquilo retido no organismo, eu estou fazendo o organismo ficar mais tempo contaminado ou com essas toxinas. Então, assim, são situações... Agora, o PSA, ele pode estar alterado, independente das situações. Por exemplo, o uso de reposição hormonal excessiva, acima da necessidade clínica, né? Os famosos anabolizantes vão aumentar o PSA. Não anabolizante no sentido ruim, porque também tem que desmitificar isso, porque a reposição hormonal ela é válida, ela é necessária. Mas para uso, controle médico, né, controle clínico. A gente tem a situação, por exemplo, de uma atividade física muito intensa, a ejaculação, alguns medicamentos podem alterar o PSA, e aí levar, às vezes, por isso o PSA não é o único, ele faz parte da propedêutica, mas a análise clínica, tanto da sintomatologia, quanto aí a gente entra num assunto que tem muito a ver com a sua formação e sua atuação, que ainda é da proctologia, né? Que é a questão e apesar de campos diferentes, mas tem tudo a ver, porque o homem criou o preconceito, mas o toque retal, ele é essencial, o exame de toque de próstata, porque pode ter casos que realmente esteja alterado e não seja câncer, mas pode ter casos que não esteja alterado e possa estar sendo desenvolvido um câncer. Então, o exame de toque, sobretudo, eu digo o seguinte, o exame de PSA, ele é imprescindível para homens acima de 40 anos. Se tiver alteração no PSA, tem que sim fazer o exame de toque. Acima de 50 anos, aí já não é só o PSA, não, é o PSA mais o exame de toque, né? E aí, havendo uma alteração, a gente segue para uma biópsia. Antes da biópsia, a gente pode até passar por um ultrassom, uma ultrassonografia, vendo alguma alteração, uma biópsia, para aí partir para um tratamento, se constatado o câncer, ou mesmo o crescimento benigno, entrar com alguma substância, o licopeno mesmo, como o doutor Olívio citou, ele é extremamente benéfico. A gente às vezes tem que entrar com algum redutor da 5-alfa-redutase, é muito utilizado aí para queda de cabelo, né, masculino, mas a gente tem também uma situação que muitas vezes não fica diagnosticado por um preconceito humano, sobretudo do homem, de realizar o exame, e o câncer de próstata,
Ele, apesar de ser o mais incidente no homem, ele é um câncer de crescimento lento, daí a importância da prevenção, porque ele é um dos cânceres de crescimento mais morosos que existe. Então, quando você vai deixando para depois, algo que você podia ter pego lá no início, já chega numa situação que já criou metástase, sobretudo no câncer da próstata, a metástase mais comum é óssea, levando a um câncer ósseo, mas como é um câncer de crescimento lento, é fundamental o exame preventivo para a gente não ter uma surpresa agradável aí já numa idade avançada. Porque a gente sabe que uma quimioterapia, uma radioterapia para pessoas já de idade mais avançada é extremamente perigosa e extremamente danosa à saúde. Né? Pronto. Vamos lá, você resumiu bem e eu vou pincelar algumas coisas aí do que você falou. 100% dos homens, se vivessem até os 100 anos, terão algum grau de câncer de próstata. Tá? Evolução natural aí, porque vamos perder da proteção da testosterona e o câncer vem. Tá? Só que é um câncer extremamente curável, tá? Que por questões de preconceito acaba sendo diagnosticado muito tardiamente, às vezes com metástases mesmo ósseas, cerebrais, né? Igual você está relatando aí. Eu costumo dizer que todo homem, tá? Nós temos Deus foi muito bom conosco. Que os cânceres que vêm para nós homens são cânceres menos agressivos e que mesmo se avançados, tem uma grande chance de você se curar. Que é o quê? É próstata e intestino grosso. Sendo que intestino grosso pega tanto homem quanto mulher. Então, eu costumo brincar no consultório que todo homem tem que ter, a partir dos 40 anos, um urologista para chamar de seu, e a partir dos 45, um proctologista para chamar de seu. Por quê? Se você tiver esses dois profissionais ao seu lado, inicialmente só monitorando o PSA anualmente, e a partir dos 45 fazendo a primeira colonoscopia preventiva do câncer coloretal e repetir de 5 em 5 anos que seja a colonoscopia, não é igual o PSA que tem que ser todo ano. E dificilmente você, homem, vai morrer de câncer, se você tiver esse pequeno cuidado, tá? Porque um bom urologista que já te acompanha há vários anos vai perceber que sua curva de PSA começou a subir, ele, não, agora é a hora do toque, tá? Pacientes negros, a partir dos 40 anos, já tem que fazer toque, porque é uma etnia que já é mais comum ter o câncer. Então, essas nuances, o profissional vai saber falar para você, tá? E o PSA abaixo de 1, tem gente aí que tem PSA de criança, a gente brinca, né? Quando o paciente chega e fala, ó, seu PSA é de criança, você tá muito bem. Tem 5% de câncer, de chance de câncer, nos próximos 10 anos, câncer de próstata. Isso é estatístico já. Então, já dá uma tranquilidade para você. E nesse meio tempo, porque prevenir câncer não é só pedir exame e falar que está tudo ok e volta o ano que vem. É o que você faz entre esse primeiro exame e o ano que vem, que é a prevenção. Que aí entra a urologia integrativa, a medicina integrativa, que é um paciente que vai ser meu, você pegou o urologista para chamar de seu, o proctologista para chamar de seu, e nesse ano eu vou implantar medidas de mudanças de hábito, de qualidade de vida, de alimentação, por que não? O médico tem que saber orientar uma boa alimentação, mudanças de estilo de vida, que vai fazer com que você cale essa epigenética ruim e ative os genes protetores. Então, o que é isso que é a medicina integrativa? Eu resumi para vocês a medicina integrativa. É ajudar vocês, empoderar vocês de informações que vai blindar a saúde de vocês. Então, você resumiu muito bem a questão aí do PSA e uma confusão muito grande que o pessoal tem urologia e proctologia, mas que, na verdade, todo homem tem que ter um urologista e um proctologista para chamar de seu, e toda mulher também, a partir dos 45, tem que ter um proctologista para chamar de seu.
E uma questão também que eu vejo, então, doutor Eurípides, assim, está muito relacionado, quando você fala hábitos, a gente estava falando no início lá da questão alimentar, tem um detalhe também que é muito comum ao homem, que reduz muito a testosterona e aumenta muito a questão da resistência insulínica, que é o uso abusivo do álcool, né? E a obesidade realmente são fatores de extremo risco para um câncer, e aí não só o prostático, mas vamos entrar específico no prostático, porque a gente vai ter realmente um aumento do estradiol. O álcool em excesso, ele é catabólico e ele também ele propicia uma baixa de testosterona, o cortisol elevado também, que vai fazer os processos, o cortisol como o nosso anti-inflamatório natural, e a gente já inflamado, a gente está com pico, está com não apenas picos de cortisol, a gente está mantendo cortisol alto o dia inteiro, com mau sono, inclusive, né, uma má higienização do sono, e aí a gente acaba pós o cortisol, a gente sempre tem um aumento de glicose, devido a uma insulina e a uma necessidade maior de glicose, aumentando a resistência insulínica, aumentando a obesidade, aumentando o risco do câncer de próstata. Ou seja, a alimentação, ela é, de novo, voltando lá ao pai da medicina, faça do seu alimento o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. O pessoal tem que entender que obesidade, falta de sono, já está documentado, profissionais da área da saúde, de plantão noturno, é carcinogênico, ficar sem dormir, tá? Isso já é algo que está documentado. Obesidade também, é mais de 25 tipos de câncer tem a obesidade como fator de risco. Simples fato de você emagrecer, você já cala esses genes, né? E o álcool. Agora é uma notícia ruim para muita gente aí. Que é aquela notícia de que uma taça de vinho para você viver mais, para quem será? Para mim, para você, não sei. Eu não sei sua epigenética. Talvez uma taça de vinho para mim já é carcinogênico, já ativa genes ruins. E para você não. Tem gente que toma 3, 4 garrafas por dia e para ele não é. Então, já está errado o médico falar, pode tomar uma tacinha por dia. Eu não sei se pode. Então, minha orientação é, não existe dose segura de álcool hoje em dia. Tá? A ciência não comprovou essa dose segura ainda. Pode ser que amanhã comprove, mas até hoje é o contrário. Tá? Não existe dose segura. Então, o álcool também é um grande carcinogênico aí. O doutor Eurípides, já indo um pouco assim mais para o nosso final da nossa live, você é uma pessoa que tem um hábito muito grande da leitura, né? Da leitura. Hoje, quais os livros que você está lendo? Como é que está aí a sua... Você está tendo tempo, inclusive, porque a sua rotina é muito puxada. Professor, está sempre estudando, consultório. Hoje, a telemedicina possibilitou você ter um atendimento múltiplo no Brasil inteiro, né? Então, hoje, o que aí você está de leitura sua nos tempos livres que você tem? Então, vamos lá. Eu estava com a meta pessoal de um livro por semana, só que ler para mim já é um hábito. Então é um hábito que se eu parar hoje, eu sei que eu consigo retomar daqui a um tempo, porque já é algo arraigado para mim. Agora, atividade física não é. Então, o que eu estou fazendo? Meu tempo livre está sendo voltado para fazer atividade física virar hábito, na marra, porque atividade física é remédio, não é negociável, não tem conversa. Então eu estou com alguns livros parados, sim, na fila ali da leitura. Um deles é Surte ao Menos Uma Vez, da Carolina Beckman, uma colega que teve o
um burnout, e disso ela tirou coisas boas. Eu estou lendo um dos livros da coleção Pai Rico, Pai Pobre, que ele tem vários pequenos outros livros, né, fora o Pai Rico, Pai Pobre. Também está ali, já está no meio da leitura. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. É porque, como eu acabava não terminando em uma semana, eu tenho um hábito que até depois o meu querido finado amigo, o professor Diego, falava que fazia também. Você lê mais de um livro ao mesmo tempo, você está forçando o seu cérebro a novas conexões e está mantendo a saúde cerebral fazendo isso. Porque quando você acabou de ler o capítulo de um livro, você vai para o outro que você estava lendo, o seu cérebro é obrigado a fazer aquela recapitulação, e isso é excelente para a memória, é excelente para neurotransmissores. Então, eu costumo ler 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Os que eu lembro que parei a leitura foram esses 2, mas na prateleira ali tem alguns esperando aí que, dentre alguns até de sua indicação para mim, né? Mas a última leitura que eu fiz que mudou paradigmas e ligou conexões no meu cérebro foi o que você me deu de presente, que é o Biologia da Crença. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro aí, que vai começar a ver a vida de uma forma diferente. Ali realmente eu te falo também mudou a minha vida e a minha interpretação da medicina ao compreender ali a alteração que é o nosso pensamento e os nossos hábitos muda a nossa expressão bioquímica, né, e hormonal, muda o comportamento celular, muda a nossa biologia. Então a gente começa a compreender que o ser humano é muito mais movido, inclusive internamente, pela cooperação multicelular do que pela competição. E se a gente pegar um todo, o próprio ser humano em relação a outro ser humano, ele tem muito mais a crescer em qualidade de vida, em durabilidade de vida, em prosperidade, se ele partisse mais pela cooperação ao invés da competição, né? Então, e a gente compreender isso, permite inclusive isso que a gente está fazendo aqui, de uma forma colaborativa, levar informação para outras pessoas, trocar experiências, um ajudar o outro a crescer. Isso eu acho que é espetacular da vida. Somos mais lamarquianos do que darwinianos. Boa essa. Doutor, e como que as pessoas hoje podem te encontrar nas redes sociais aí, no podcast Papo Direto, no Insta, como é que a pessoa que queira aí ser paciente do Dr. Eurípides, qual que são os caminhos? Pronto. Eu atuo em 2 cidades, né, em Brasília e em Mineiros, que é interior do Goiás, quase próximo ao Mato Grosso, porque é aqui que eu sou professor. Mas, pela internet, não tem fronteira. Eu tenho uma paciente nos Estados Unidos, em Manaus. Então, pela telemedicina, me aproximou muito. E com a modulação intestinal, eu consigo causar melhorias de vida no meu paciente à distância mesmo, tá? Porque é algo que eu não estou concorrendo com o que o seu médico faz. Pelo contrário, eu estou igual Lamarck, eu estou juntando para que você seja a sua melhor versão, junto com o que o seu médico já faz com você, tá? Então, eu sou sempre acessível aqui na rede social, quem já falou comigo em off sabe que eu respondo todo mundo, e tem meu telefone da minha secretária nos destaques do meu Instagram, pode entrar em contato com ela, que se ela não souber resolver sua demanda, você conhece a Liliane, ela é ultra mega eficiente, ela vai passar até mim, e ela que faz a marcação de cirurgias para mim, ela que faz a marcação de consultas presenciais ou online, ela vai saber resolver sua demanda. Maravilha. Doutor, eu queria te agradecer aí pela participação, disposição, eu sei que seu tempo é corrido, me sinto extremamente honrado e lisonjeado de ser seu amigo, e com negócios futuros aí, gente, que a gente vai ter aí para poder divulgar e levar saúde em nível nacional, na área de diagnósticos, na área de tratamentos.
E aí, realmente, assim, colocar aqui também à disposição para quem estiver ouvindo, os pacientes, quem quiser tirar qualquer dúvida, minhas redes sociais também estão abertas, são abertas, envie direct, envie, tem lá meus contatos também. E realmente te agradecer por todo esse ensinamento que eu venho obtendo com esse seu conhecimento e essa sua disponibilidade de compartilhar a informação. O aprendizado é sempre recíproco e mútuo. Eu também aprendo com você, aprendo com todo mundo. E igual minha sogra, dentro do conhecimento dela, né, do jeito humilde dela, até um mendigo tem algo a me ensinar. Então, basta eu estar ali apto a ouvi-lo, né, de coração aberto. Então, eu te agradeço por abraçar esse projeto do Papo de Reto. Você foi o primeiro patrocinador que eu tive e patrocinador e amigo, né? Então, eu só me vinculo a coisas que realmente dizem respeito à minha ideologia, ao que eu penso, ao que realmente vai ser melhor para o meu paciente. Então, nada melhor do que estar vinculado a seu laboratório. Sou muito feliz com isso. Bom, é isso aí, turma. Espero que tenha sido bom para vocês. Eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir, e não só também pelo nosso saber, mas pelo saber seus também. Então, quiserem compartilhar ideias, dúvidas e experiências também, tanto o Dr. Eurípides quanto eu estamos à disposição. E quero desejar aí uma noite de paz, uma boa noite a todos vocês, e toda a família aí, Dr. Eurípides também. Um abraço para todos. Gratidão e carpe diem, sempre. Carpe diem. Até mais, gente. Abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.